Pela ordem, vereador David Nicolini. Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos prestigiam no plenário, rádio ouvintes da Auxiliadora FM. Senhor presidente, fiquei atento aí à fala dos colegas vereadores nesta manhã sobre diversos assuntos, e eu quero, senhor presidente, mais precisamente me ater aí à fala e fazer até um contraponto na fala do nosso colega vereador Roberto Protético, porque hoje veio a essa casa a resposta de um requerimento que foi apresentado por ele, vereador Roberto Protético. Naquele requerimento, o vereador solicitou ao executivo, ao prefeito, que enviasse a ele as dívidas da administração anterior. E no requerimento ele até enfatizava que uma das dívidas da administração anterior tinha sido denunciada pelo líder do prefeito na tribuna dessa casa. E aí eu quero ressaltar, senhor presidente, o requerimento que a oposição sistematicamente tem apresentado nessa casa, dizendo que as pessoas procuram eles, e eles têm que apresentar o requerimento, porque eles têm que fazer o papel fiscalizatório. E eles não estão errados, têm que fazer o papel fiscalizatório. Mas eu quero indagar o seguinte: ele fez o papel fiscalizatório, o prefeito enviou as irregularidades, e aí? Ele vai se omitir ou ele vai dar prosseguimento? Porque agora está na mão do vereador Roberto Protético, e é documentos assinados pelo prefeito. Então, não é diz que. Existe um documento que o prefeito assinou. A partir do momento que ele assinou e mandou para essa casa, existe responsabilidade. Só que nós queremos saber o seguinte: o vereador Roberto vai dar prosseguimento ao papel fiscalizatório dele ou não? Porque fazer requerimento, discutir nessa casa, o prefeito tirar o tempo dele, mandar as informações, o vereador não tomar as medidas necessárias, aí não resta outra alternativa de chamar que ele está sendo omisso na função de fiscalizador e de vereador no município. E nós queremos deixar claro à população que as dívidas aqui que o prefeito Sérgio enviou a essa casa, ela tem um caráter muito simples. Houve desvio de finalidade na aplicação do recurso público. Veio um dinheiro para pagar a academia ao ar livre da Vila Doriana, e o prefeito anterior pagou folha de pagamento. Veio 300 mil para fazer um projeto num determinado bairro, ele fez em outro. Então, são desvio de finalidade. E isso implica, sim, em improbidade administrativa. Ele não foi probo com o dinheiro público, que era para uma determinada situação, e ele colocou em outra situação. Primeiro, deixar bem claro essa situação. E essas irregularidades, chegou o vereador Roberto. Só que ele tem dois caminhos. Ou ele propõe uma CPI para nós apurarmos essas irregularidades, ir a fundo, chamar pessoas, ouvir empresários, quem executou a obra, quem não executou, se recebeu, se não recebeu. Ou ele encaminha ao Ministério Público, se ele ficar omisso na sua função de vereador. O que não pode é engavetar, porque o requerimento foi dele. É ele que tem que encaminhar. Ou se ele achar que ele não tem competência para tal, chame os demais vereadores para ver qual solução vai ser tomada. Porque nós não podemos aqui da tribuna levar mentiras para a cidade. A mentira não pode estar ao ar, né? Quando você leva mentiras para a cidade, a mentira está no ar, você deixa em dúvida a população. O prefeito Sérgio não enviou mentiras para a Câmara, ele encaminhou documentos assinados por ele. Então, eu não vejo alternativa, porque
simplesmente fica a dúvida, como o próprio vereador disse. Mas se tem todas essas irregularidades, por que não faz nada? Mas cabe a ele é o autor do requerimento. Ele tem que falar, olha vereadores, chegou a mim essas situações, então nós precisamos apurar. Qual que é o meio para apurar? A Câmara não tem outro meio, se não ser uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, porque nós podemos requisitar documentos, ouvir autoridades, ouvir ex-prefeito, ouvir secretário de finanças, ouvir secretário de toda a estrutura, ouvir quem está mandando os documentos, solicitar documentos de órgãos governamentais, para que essa casa apure o dinheiro, se veio, não veio, que conta que entrou, requisitar das instituições bancárias, extratos da conta. É só uma CPI tem essa autoridade, porque a CPI, ela tem força de judiciário quando ela é implementada. Ela pode requisitar e ninguém pode se negar a enviar, senão comete crime. Mas aí fica a critério do vereador. Agora eu quero saber se ele vai ser omisso ou se ele vai tomar iniciativa. Ele não tem alternativa. Se de repente até ele ser considerado por omissão da função. Isso é prevaricação. Quando você é um agente público e chega, é que nem um delegado souber que houve um crime, ele fala, não vou apurar. Ele comete crime de prevaricação. Ele não pode se abster. E o vereador tem um papel de fiscalizador do executivo. E eu espero que o vereador Roberto Protético tome a iniciativa. Ele trouxe para essa casa, discutiu, o prefeito enviou para ele. Ele não pode se omitir. Ele tem duas alternativas. Ou propõe uma CPI, ou encaminha para o Ministério Público. O que ele não pode é engavetar. Ele não pode engavetar esses documentos. Até para ver se o prefeito que está aí fala a verdade, e se o prefeito que saiu fala a verdade, e a população toma o seu juízo de valor e a sua consciência sobre quem fala a verdade nessa casa. E não podemos transmitir mentiras para a cidade e a mentira ficar no ar. Muito obrigado, senhor presidente.